Olá, meu nome é Gustavo Posa, eu sou coordenador do curso de Produção Audiovisual Cinema da Universidade de Caxias do Sul e hoje eu converso com o André Constantin, diretor de cinema, e com a Karina Monteiro, que é produtora cultural do Sesc de Caxias do Sul. A gente acabou de sair da exibição do filme Rua dos Negros, do André Constantin, que fez parte do 6º Festival Sesc de Cinema. André, muito obrigado. Karina, muito obrigado por estarem participando desse bate-papo. Eu queria conversar com vocês sobre o processo de criação do filme e, obviamente, sobre a temática, que é bastante relevante, principalmente hoje em dia. Eu gostaria que a gente conversasse mais voltado para o estudante de cinema, né? Que tu falasse que a gente começasse falando do processo de criação. Como é que tu chegou nessa temática? Como é que esse filme foi surgindo para ti? Vamos tentar ir bem nessa linha mesmo, então, né? De quem se interessa em produzir, né? Esse trabalho foi muito simples, é o que vai acontecer na vida, assim, de todo mundo que estuda ou quer fazer algo, né? Ele foi feito na cidade de Antônio Prado, que é aqui perto, atravessando o Rio das Antas, né? Quando era possível atravessar o Rio das Antas, mas ainda é possível. Lá em Antônio Prado tem um pesquisador da cidade chamado Fernando Roveda. A gente já fez outros trabalhos juntos, trabalhos até grandes, assim, teve 2 trabalhos que foi uma coprodução com Brasil e Itália. E ele me falou, sempre ele estava me falando, diz, olha, eu estou pesquisando os negros aqui em Antônio Prado. Aí eu disse, puxa, e Antônio Prado ainda ostenta um título, né, de cidade mais italiana do Brasil, entre aspas, né, que é um título até problemático. E mesmo o Roveda, que é um entusiasta, né, dos estudos da imigração, também sempre disse, esse título é problemático, né, mas tudo bem, vamos lá. Aí um dia ele disse, vamos fazer, eu consegui um recurso pequeno e queria fazer esse documentário. Aí eu disse, sim, vamos dar um jeito, entendeu? A grana é pouca, mas a gente dá um jeito de fazer, faz um trabalho simples também. Então, aí acontece isso, de tu entrar na temática, né? É uma temática, eu estava falando com a Karina antes da gente começar a conversa, são aquelas coisas da vida, né? Eu sempre, desde que comecei a trabalhar com documentários, sempre abordei questões da cultura afro-brasileira, sem estar equipado, inclusive, corporalmente para isso, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Não sei explicar por quê. Que é o tema do teu doutorado, né? Isso aí tem também. Esse envolvimento com a temática negra. Exato. Na verdade, o meu envolvimento é mais ligado aos terreiros, né? Eu sou também praticante de batuque, que é um culto muito difundido no Rio Grande do Sul, muito em Caxias do Sul, ainda mais quando a gente pensa em Caxias do Sul como uma das cidades com maior número de ervanárias e que as pessoas desconhecem. Então, quando a gente traz esse tema para a luz, parece novo, mas ele está no nosso dia a dia, na verdade, né? Ele está muito presente aqui. Então, é algo que eu já me debruço, acho que desde 2015, eu fiz a especialização aqui na UX, era em outra área, administração, mas eu já puxava a religiosidade como pano de fundo, né? Na época eu queria abrir um ateliê de costura, nem costurava, mas eu queria abrir um ateliê de costura ligado para atender esse público e eu fiz todo um estudo de viabilidade, assim, então eu sempre ia pulando, assim, nos cursos, mas trazendo essa temática. Então, para mim, hoje eu trabalho com religiosidade, trabalho com questões étnicas também e principalmente essa marca aqui em Caxias do Sul hoje, né? Como é que a gente percebe esse movimento, assim. E, André, não é a primeira vez que tu tá trabalhando com essa temática, né? Não, daí foram vários trabalhos, assim, né, muito legais, assim, de diferentes formatos. E nesse caso, até o título do trabalho era outro no começo, né? Era assim, os negros na cidade mais italiana do Brasil. Aí quando a gente foi para lá para começar a fazer o trabalho, o ponto de partida foi uma pesquisa de uma professora da rede municipal, bem interessante, assim, que ela fez a pergunta para si própria, assim, disse, tá, mas onde é que estão os negros aqui da cidade, né? E quando a gente começou, então, a seguir a linha de raciocínio dela e a pesquisa que ela tinha feito, nós chegamos vamos chamar assim de personagem, não se chama mais personagem documentário, mas vamos chamar de personagem, uma pessoa real, que é um taipeiro lá de Antônio Prado, né? Aí eu levantei as orelhas, né? Disse, puxa,
Fernando, de tudo que eu já andei por aí, na área dos campos, na área de Lages, Campos Novos, quilombo lá da Invernada dos Negros, eu fui aprendendo que o ofício de fazer as taipas, que são aqueles muros de pedra, né, que dividem os campos, e também na área colonial italiana tem as taipas, que são usadas para dividir os terrenos, nos campos é um ofício sempre ligado aos afro-brasileiros e seus descendentes. Os melhores taipeiros são morenos e negros, né, até hoje. Então, esse personagem acho que é interessante, vamos ver. E aí a gente foi justamente num dia que ele estava construindo uma taipa lá em Antônio Prado. E foi muito bacana porque ali foi o centro da história daí. Como eu falei, é um documentário muito simples, com poucos depoimentos, mas esse acabou sendo o depoimento que abre e fecha o documentário, bastante simples, mas ficou bem interessante. E o título surgiu durante daí o trabalho, que sempre, muitas vezes acontece isso. A busca do título é o principal do trabalho, às vezes, Sim, né? Eu queria ser bem didático aqui, né? Porque as pessoas têm a impressão de que o documentário, ele é muito organizado antes de ser feito, mas eu acho que essa experiência de ir percebendo a informação conforme tu vai gravando moldou bastante esse São duas fases né? bem distintas. Eu vim para cá, eu estou há dias e dias escrevendo projetos, que estamos nessa fase de escrever projetos. É uma loucura porque tu tem que imaginar toda a obra antes de colocar no papel. Então tu estrutura ele todo mentalmente. Depois, na fase de realização, esse roteiro, tu conta ele, porque tem uma série de pesquisas, uma série de articulações mentais, né? Mas aí é a realidade que vai te mostrar o que tem de melhor naquela história. E foi nesse caso. Quando ele e mais duas pessoas falaram sobre uma tal de Rua dos Negros, Antônio Prado, eu disse, mas o que é essa Rua dos Negros, Antônio Prado? Aí o Fernando disse, era uma rua que chamavam de Rua dos Negros. Bom, então vamos para a Rua dos Negros. E aí, perto do centro histórico de Antônio Prado, as casinhas, lambrequins da imigração italiana, tem uma rua de muitos moradores ainda negros, morenos, caboclos, né? E ali saiu o cerne da questão, né? Por que essa rua chama Rua dos Negros? Então, ela é deslocada desse centro, mas muito próximo do centro. Histórico. Muito próximo do centro, dá para ver o centro da rua. E ainda tem essa formação particular nessa rua, né? Então acabou sendo o título do trabalho e foi muito bacana, assim, porque pela história do taipeiro se conduziu o trabalho junto com a professora, que é uma pesquisadora que falou da sua pesquisa. E o cerne da história também foi quando ele falou que ele e a equipe dele construíram o pórtico de Antônio Prado, que é feito com pedras. Né, uma espécie de taipa, só que um outro tipo de taipa, da pedra que é cortada, o basalto vai sendo cortadinho, né, a taipa bruta. E sendo que é um pórtico da arquitetura da imigração italiana, o que dialoga com a arquitetura da imigração italiana. E lá pelas tantas ele falou que muito orgulho de ter construído o pórtico, mas que eles não foram convidados para a inauguração. Exato. Aquilo me chama muita atenção. Marcou né? também muito disso, porque se não chamaram ele, né? E ele foi uma... Foi ele quem construiu, né? Eu não queria estragar o filme contando o fim, mas spoiler. já que o diretor contou o filme, eu acho que é o grande ponto, é a grande reviravolta do roteiro ali, né? E é por isso que eu percebi vendo o filme que vocês foram conhecendo essa história enquanto estavam fazendo. Sim, né? Essas coisas são inesperadas. Eu acho que é importante, por isso que eu falei, falando didaticamente, que se perceba que eu preciso estar atento a essa história enquanto ela está acontecendo, né? Existe uma proposta, Sim. tu identificou um tema, mas ele foi se revelando pra ti, E tem né? sutilezas daí na história. Porque o taipeiro, que acaba sendo a figura central do documentário, ele já é uma pessoa também reconhecida na cidade, se não me engano, ele é até suplente de vereador. E quando ele contou isso, ele ficou até um pouco assim receoso de dizer assim, porque ele, vou desagradar o pessoal, né? Mas não deixou de ser um sentimento que ele guardou, né? Claro. Disse, a gente nem foi convidado lá, talvez para cortar a fita, né? Então, até ao abordar isso e colocar no documentário, eu lembro que a gente editou com cuidado para que também ele não queria, ele deixou claro que ele não queria que fosse uma afronta, e não foi. Foi uma coisa emocional dele ter falado aquilo. E aí, conversando também com o Fernando Roveda, eu disse, olha, acho que esse é o cerne, vamos colocar, não vai ficar ruim para ele, pelo contrário, acho que é um dado do íntimo, né?
E aí ficou legal, assim, realmente de uma narrativa muito simples, ficou bacana. Tanto é que foi selecionado, fico feliz que foi selecionado, né? Muito. E Eu acho que é da relação com o entrevistado, né? De quem está ali, de ele se sentir à vontade para contar essa história, né? Como tu te aproxima dessas pessoas que fazem parte da isso é uma coisa comunidade? incrível também, né? Eu até fico me culpando, assim, ao longo dos anos. Eu tenho amigos, tu tem que fazer ficção, tu tem que experimentar fazer ficção. E eu disse, mas eu não sei se eu sei fazer ficção, porque eu tenho uma característica. Eu sou tremendamente apaixonado pela realidade. O meu desafio é isso, é me relacionar com alguma pessoa, assim, nesse contexto de fazer o registro da vida, do pedacinho da vida da pessoa, né? Eu sou tão ligado, fixado nisso, que eu não me aventuro na ficção, porque eu acho que para fazer uma boa ficção, ela tem que ser muito boa para superar a realidade. É incrível. Olha, para ter um personagem ficcional melhor do que um personagem real, Da realidade. tu tem que ser um bom difícil. ficcionista, né? Então eu nunca me arrisquei muito nisso, fiz só experiências. Mas é isso, é de tu conhecer a pessoa, estabelecer técnicas que são muito intuitivas também, né? Assim, de como é que tu vai te relacionar. É aquilo que eu falei no início, eu já fico até... O trabalho que foi selecionado no ano passado, Clubes Negros do Rio Grande do Sul, inclusive eu não dirigi, o trabalho foi da minha produtora, montei a equipe, fiz roteiro e convidamos um diretor negro, uma diretora mulher, para fazer o trabalho, porque eu disse, eu já não posso, não é que eu não posso, eu estou num limite, eu não posso mais lidar com esses assuntos diante do novo mundo que se apresentou, né? Que não estou nem falando em lugar de fala, porque o lugar de fala já é uma coisa quase que meio ultrapassada. Eu acho que são experiências nas quais tu não consegue mergulhar porque a tua condição é outra, né? É uma coisa bastante delicada, assim, de falar até. Mas é isso, mas eu sempre acabo me deparando com essa temática. E nunca tive barreiras, assim, sempre assim, lidei muito bem com essas pessoas e elas sempre gostaram de mim também, né? Quando fiz um documentário anos atrás, que era misto, documentário com ficção, um dos heróis da narrativa incorporava o Negro Bonifácio, que é um personagem de Simões Lopes Neto dos Contos Gauchescos, que é um conto sanguinolento, de morte e tal, né? E quem dialogava com esse personagem ficcional foi um senhor negro de um bairro, que inclusive ele era morador perto da casa da minha mãe, eu nem conhecia, da periferia de Caxias, que foi sensacional, assim, né? No final da nossa relação, ele revelou coisas da vida dele impressionantes, assim, né? Por essa confiança, dessa relação, que eu acho que não sei como é o processo de seleção, quantos outros filmes têm essa temática, né? Mas é flagrante nessa obra, né? Tu participou do processo de seleção? Não participei, mas nós tivemos acesso. Sim, tem uma sensibilidade para tratar com certas temáticas, isso a gente percebe muito. Sim, assim, que né? é flagrante. Isso. E falando na relação, antes a gente estava conversando, estava contando da tua escolha do tema, que também vem de uma experiência tua, né, da pesquisa. Conta pra gente um pouco de como... Falando um pouco sobre pesquisa, enquanto o André estava comentando, né, quando a gente vai a campo, a gente vai com tanta sede de querer saber e acaba esquecendo de desligar um pouquinho e ligar a sensibilidade mesmo de entender o momento, né? Então, até uma dica, assim, claro, eu não faço parte do audiovisual, mas enquanto pesquisa acadêmica, enquanto realização de etnografia, né, de ir lá e conversar com o interlocutor, é estabelecer mesmo essa proximidade, esse acolhimento, para que eles se sintam à vontade para falar sobre. E esse distanciamento que tu fala da questão mais cultural do que étnica, né, de me coloco, não me coloco, eu também experiencio porque eu tô dentro, eu tô no centro, porque eu sou praticante. Então, como é que eu vou fazer esse espelho, né, invertido, ou melhor, como é que eu vou poder dar legitimidade para a minha pesquisa se eu também sou uma interlocutora, né? Então, esses dilemas, assim, desafios eu também encontro enquanto pesquisadora. Mas tu acredita que precisa ter esse afastamento como pesquisadora? Não acredito, assim.
Karina não acredita, mas aí quando vai defender uma dissertação eu tenho que fundamentar muito bem por que eu não acredito, né? Que foi o meu caso. Por exemplo, na minha pesquisa no mestrado, eu trabalhei com narrativa mítica africana dentro dos terreiros. Então, por exemplo, assim, eu trabalhei com uma etnia chamada Yorubá, né? Que fica hoje numa região próxima da Nigéria e tudo mais. E de que forma aquelas narrativas que falavam sobre deuses africanos e deusas que para nós são orixás, elas estavam incorporadas numa prática aqui no Brasil, aqui num terreiro de Caxias do Sul. Então, por que no cozinhar dentro do terreiro a gente faz um movimento anti-horário? E o que tinha a ver com uma narrativa que está lá do outro lado do oceano, sabe? Então, eu fazia essas ligações a todo momento. Então, poder trazer para a escrita acadêmica isso me deu confiança, me deu conforto, porque eu conhecia muito bem a prática. Mas eu também dividi a minha voz na escrita ali, né? Eu trouxe outros interlocutores, tanto que eu usei uma técnica chamada antropologia dialógica, que era, eu estava escrevendo, lá pelas tantos parágrafos vinha um interlocutor e terminava de contar a história. Então a gente estava dialogando todo momento, assim, sabe? Que é o que acontece também quando a gente vai para a pesquisa, né? Não é só ouvir e não é só falar. Quando a gente vai fazer uma entrevista, enfim, é ficar fazendo essa troca. E eu fiz isso e fiquei muito feliz com o resultado, né? Mas, para mim, foi tranquilo, mas justificar isso para a academia, que tem padrões e normas, eu tive receio, mas... A gente ainda tem uma certa resistência em fazer isso, né, na pesquisa. Quando, na verdade, o que tu está trazendo é uma experiência tão importante quanto a fundamentação, né? Claro. Poder contar essa tua história é imprescindível para a pesquisa que tu está fazendo, né? Assim como a relação com quem está sendo entrevistado, quer dizer... o documentário não deixa de ser uma pesquisa científica. Eu acho que a gente já ultrapassou um período em que tem que ter essa compartimentalização, né? Olha, isso aqui é cinema, isso aqui é pesquisa científica. Os dois polos aqui estão unidos, né? Sem dúvida, assim, até eu fiquei uns 10 anos andando com um grupo de pesquisa aqui da universidade. Foi ali, acho também, que eu... peguei muito desse fazer etnográfico, né? Era um grupo de pesquisa que fazia o reconhecimento de territórios, dos elementos culturais e paisagísticos e etnográficos dos territórios que iam ser atingidos por hidrelétricas, no Rio Uruguai, Rio Pelotas, Rio Canoas, Rio Chapecó. Então a gente ia a campo, eu fazendo já a questão de documentação audiovisual, mas a nossa estratégia era toda de pesquisa antropológica e etnográfica, né? Então eu observava muito a professora Cleudes, que era uma excelente pesquisadora, e a técnica de entrevista dela serviu muito para mim, né? E assim, o lance é aprender a olhar e escutar. Aí é o segredo de tudo, de quase tudo, aliás, né? Tu tem que aprender a olhar, escutar e falar pouco. Sim. Entendeu? Ouvir aliás, mais quem muito fala muito erra, né? Então não vou falar mais muito, mas é aprender, assim, é um pouco assim do clichê da vida normal, né? Tu chega num lugar, tu dá uma sacada e muito mais tu tá no papel de documentarista. Chega, tenta entender os códigos, as linguagens, que o universo que tu tá, né? E por isso que aquilo que eu falei, eu tenho resistência aí para trabalhos ficcionais, porque eu sou muito fascinado por isso. Sim. Né, de incorporar o lugar, incorporar o que está acontecendo, né? A investigação. Isso, acho bem, isso acho fascinante, assim, né? Para a gente encerrar, próximos projetos. Tu está fazendo doutorado? Sim, doutorado em Ciências Sociais. Defendo, né, se todos os orixás permitirem, em março do próximo ano. Que também está dentro dessa temática. Também está dentro dessa temática, agora mais voltada para gênero, né, e para questões étnicas em Caxias do Sul. Então, tem o pano de fundo, sim, da religiosidade, mas eu trago mais um diálogo, assim, sobre gênero, sobre lugares simbólicos, sobre lugares de poder em Caxias do Sul, né, a partir de uma situação que aconteceu aqui, que eu experienciei enquanto também brincante de um grupo de maracatu. Então, eu trago isso para discussão também acadêmica e para pensar um pouquinho sobre Caxias do Sul e como é que a gente se vê enquanto caxiense, né? Quem são esses caxienses de hoje? Então, é bem interessante. Legal. André, próximo documentário, próximo filme? A gente eu estou lançando assim várias ideias, né, para mim mesmo.
várias, assim. Hoje eu estava escrevendo sobre esse episódio da morte das jovens operárias na explosão da gasola, porque eu fiz um trabalho em 2010. Só que isso não está... tem muita coisa ainda para ser falada sobre isso. Muita. Né? Tem muito silenciamento, eu estava escrevendo sobre isso hoje. E tem outros trabalhos, assim, que alguns que estão parados que eu gostaria de fazer, assim, se fosse possível, né? Inclusive, tem a ver com a camisa da seleção brasileira. Eu acompanhei, assim, durante alguns anos, em muitas viagens, o cara que criou essa camisa, que é um escritor gaúcho que morreu faz uns 3, 4 anos. Excelente professor intelectual, assim, o Aldir Garcia Chile. E ele desenhou essa camisa nos anos 50, né? Até então o Brasil jogava de branco, pensa, não tinha nada a ver, né, com a alma brasileira, o uniforme branco. E ele morreu triste, assim, claro, pelo destino cruel da camisa, né? No final da vida dele, a camisa estava vestindo praticamente os fascistas, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Ele morreu muito triste. Mas, enfim, eu estava a fim de fazer uma investigação se essa camisa tem salvação simbólica, real, pelo viés do futebol, pelo viés da sociedade, pela simbologia, pelo que ela significou como ícone de talvez um país do novo mundo, pelo seu envelhecimento como país e como camisa. Esse trabalho eu estou a fim de fazer. Ela envelheceu mal, né? Bom, Karina, André, muito obrigado. Obrigado para quem está nos assistindo e até a próxima.